Eu sei que você sentou agora aí, talvez não tenha me ouvido. Boa noite, igreja! A graça e paz esteja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Rei Jesus. A esse aí que nós cantamos agora, o qual o seu nome é força, é fôlego de vida. É Ele que é a nossa água da vida, que nos faz, quando nós bebemos essa água da vida, nós somos então revigorados, nós somos transformados para sermos testemunhas de Jesus no mundo. Eu quero já sem demora te convidar a entrar no texto, que o texto é um pouquinho longo e eu preciso lê-lo todo com você. Então abra a sua Bíblia, o seu smartphone, ou me acompanhe aqui na tela em Atos capítulo 5. O livro de Atos, no capítulo 5, versículos 17 a 32. Atos capítulo 5, dos versículos 17 a 32. Você encontrou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, e lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos à porta, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Mas nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que os ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Você pode baixar a sua cabeça mais uma vez? Senhor, lemos a Tua palavra, a Tua santa e gloriosa palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos dá vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua voz nessa noite, a escutá-la, de maneira que as palavras não fiquem apenas no nosso intelecto, na nossa mente, mas que elas desçam aos nossos corações, e então se transformem em ações para a glória do Senhor Jesus. Ajuda-nos nessa noite, e que possamos sair daqui ainda mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, semana passada, na nossa série, nós vimos um aspecto prático de como pessoas cheias do Espírito Santo agem nos seus casamentos. Nós saímos então um pouco da carta, do livro de Atos, e fomos em Efésios falar sobre casamento.
aprendemos que o nosso casamento aponta para a obra de Cristo Jesus. Logo, as mulheres se submetem aos seus maridos, porque eles estão submetidos a uma missão que o próprio Deus deu a eles para caminharem nela. Mas os homens, por outro lado, eles agora têm que entregar a sua vida às suas esposas, eles têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou por completo. Agora nós retornamos ao livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos aqui e continuaremos a falar sobre como a igreja do Senhor Jesus, essa igreja a qual somos parte, deve obedecer. Como devemos obedecer a Ele e somente a Ele em nossas vidas. Sabe, por muito tempo talvez a gente tenha pensado que servir a Deus seja algo muito simples, algo que talvez a gente consiga encaixar no nosso dia a dia. A gente caminha e dá uma obedecidinha, a gente dá um passo e lembra de se obedecer a Deus. É algo que a gente vai fazendo com o decorrer dos nossos dias e não em todo o tempo, talvez. Por vezes até fazendo escolhas de como eu vou seguir a Cristo, de como eu vou obedecer a Ele. Qual parte da minha vida eu vou submeter a Deus? Qual parte da minha vida eu vou deixar com que Cristo conduza as minhas ações, as minhas falas, as minhas atitudes? O que eu vou deixar Deus conduzir? Por exemplo, Senhor, eu entrego a Ti as minhas finanças, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas ofertas, mas lá no meu trabalho o Senhor não toca. Eu vou ganhar o meu dinheiro do jeito que eu achar que eu devo ganhar, e se preciso passar por cima de alguém, eu vou passar por cima dessa pessoa. Se precisar sonegar, eu vou sonegar, mas eu vou te entregar o dízimo, eu vou te entregar a minha oferta. Ou no nosso casamento, Senhor, eu entrego a Ti o meu casamento. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, mas lá em casa, quem manda sou eu, a última palavra é a minha. E não interessa o que eu preciso conversar com a minha esposa, ou preciso dialogar com o meu marido, eu não quero saber das opiniões dele, eu que mando e ponto. Mas eu entrego a Ti o meu casamento, de alguma maneira. Sabe, irmãos, fazer escolhas, esses tipos de escolhas, pode ter sido pelo fato de termos sido ensinados incorretamente de como devemos seguir a Cristo e de como devemos obedecê-lo. Ou então, o que é pior, talvez nós tenhamos projetado uma sombra de um Jesus em cima do verdadeiro Cristo. Projetamos lá em Cristo uma sombra de um Jesus que nós criamos a partir dos nossos achismos, a partir das nossas crendices, a partir dos nossos egoísmos. Sabe, você pode ter criado um Deus, um Jesus dentro de ti que te permite ser obediente somente naquilo que te é cômodo, somente naquilo que é mais fácil para você, naquilo que te convém. Mas quando lemos esse texto nessa noite, nós vemos que os apóstolos, eles entregaram toda a sua vida por completo a Cristo Jesus. E eles entregaram ela completamente e agora estão sendo confrontados, foram presos, mas não somente isso, também foram impelidos a pregar o Evangelho em meio ao perigo de morte, por causa da obediência única e exclusiva a Deus. E nós vemos esses homens agora sendo presos. E o versículo 17 e 18 dizem assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram eles à prisão pública. O sumo sacerdote e os saduceus se levantam aqui. Vocês lembram deles, dos saduceus? Aqueles que não criam em anjos, aqueles que não criam
na ressurreição dos mortos, naqueles que tinham apenas os 5 primeiros livros que nós temos hoje, né? Como os 5 primeiros livros da Bíblia no Pentateuco, os profetas e os demais livros, eles não tinham como sido da parte de Deus, criam apenas no Pentateuco. Aqueles mesmos que tinham falado a respeito de Jesus, contra Jesus, lá na sua morte, lá no seu julgamento. Esses mesmos homens estão aparecendo aqui agora, e cheios de inveja. Esses homens agora estão indo contra os apóstolos. Os 12 apóstolos foram presos naquele dia por causa da inveja desses homens. Eles se levantaram e prenderam aqueles homens. E por que eles prenderam? Porque se você ler no capítulo 5, metade do capítulo 4, os apóstolos estavam realizando milagres e maravilhas por intermédio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Eles estavam proclamando o reino de Deus na terra, falando a respeito da doutrina que Jesus Cristo havia deixado a eles, falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eles estavam indo aos lugares e pessoas começaram a segui-los aos montes. Pessoas não somente os seguiam, mas eram curadas, tinham suas vidas transformadas. Se você vê nesse mesmo capítulo 5, ao qual nós lemos, no começo dele, coisas extraordinárias acontecem. Ananias e Safira, que estão ali para entregar uma oferta de um terreno que eles venderam, entregam uma oferta errada, tentando esconder dos apóstolos, tentando esconder dos homens uma parte da oferta que eles deveriam dar, mas o Espírito Santo eles não conseguiram esconder, e foram fulminados, foram mortos naquele exato momento em que tentavam entregar uma oferta falsa diante de Deus. E aquilo chega aos ouvidos do sumo sacerdote, e aquilo chega aos ouvidos dos saduceus, e eles, cheios de inveja, prendem todos os apóstolos, diferente de como tinham feito quando Pedro e João estavam na porta do templo e curaram aquele coxo que já há anos estava ali. E ele entra saltando no templo e glorificando a Deus. Então Pedro e João são convidados a serem presos naquele dia. E eles ficam na prisão interna. Agora esses homens, esses apóstolos, eles foram presos por causa da inveja daqueles homens na prisão pública. E o que é essa prisão pública? Essa é a parte onde todos os piores ladrões, todos os piores assassinos estavam presos, aguardando as suas condenações. E eles, por pregarem o Evangelho de Jesus, por obedecerem a Deus, estão presos junto com os piores homens daquele tempo. Aqueles saduceus, aqueles líderes religiosos, atacam novamente, cheios de inveja, com os seus corações atordoados pelo que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos. Agora, aqueles líderes religiosos, o sumo sacerdote e os saduceus, só pensaram que poderiam parar o agir de Deus com ameaças e atitudes até mesmo ilegais para a época, mas eles mal sabiam que a obra de Deus é irresistível. Eles mal sabiam que a obra de Deus ela continua e ninguém, nada e nem ninguém pode parar o agir de Deus na terra. Irmãos, ataques, tribulações, medos, anseios, mentiras, depressão, nem mesmo a ameaça de morte pode parar ou fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Nada. Portanto, se você veio aqui nessa noite, talvez amedrontado pela tua vida, talvez tenha vindo aqui como a última cartada do teu jogo da vida. Eu vou lá só para ver qual que é. Eu vou lá só para saber o que vai acontecer.
se eu tenho alguma chance, alguma saída. Talvez você esteja aqui nessa noite desse modo, pensando que o amanhã para você não importa mais, que é melhor que acabe hoje. Entenda que o agir de Deus na tua vida é irresistível. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te livrar, e nada e nem ninguém parará essa obra na tua vida. Entenda isso nessa noite. Jesus é a única saída para as nossas vidas, Jesus é a única saída para as nossas angústias, Jesus é o único caminho ao qual devemos seguir, e somente dele nós recebemos graça e vida eterna. Pois bem, irmãos, nós vemos esses homens presos agora naquela cadeia que estavam junto com os piores dos homens. Mas de repente, nos versículos 19 e 20, acontece um milagre. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Irmãos, porque nada e nem ninguém pode parar aqueles que proclamam Jesus, cheios do Espírito Santo. Agora nós vemos aqui o próprio Deus se mostrando com graça e agindo em meio àquele aparente caos estabelecido. Deus começa a agir. Deus envia um anjo para abrir as portas daquela prisão. Deus manda um anjo para abrir aquelas correntes, aquelas cadeias, e fazê-los passar em meio às sentinelas, em meio aos guardas, em meio a todos aqueles presos terríveis, sem que eles percebessem. E abro parênteses aqui, o engraçado é que um anjo, um ser ao qual os saduceus não acreditavam, entra naquela cadeia, abre aquelas portas, faz um milagre e ninguém viu nada. Tudo para pegar e mexer com a mente daqueles religiosos, tudo para mostrar que aquilo que eles creem, aquilo que eles projetaram nos seus corações como verdade, não passavam de mentiras, não passavam de ilusões. Mas irmãos, se nós nos atemos aqui ao texto, aquele anjo não apenas os liberta, como também os comissiona a fazer algo, os chama, os convida, os ordena a falar das palavras dessa vida ao povo. Ele diz: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Quando nós, preste bem atenção, quando nós somos libertos da escravidão do pecado, quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, imediatamente nos tornamos as suas testemunhas nessa terra. E nós devemos ser obedientes à sua palavra, procurando então cumprir tudo o que Ele nos ordena. E todo aquele que é liberto por Cristo, cheio do Espírito Santo, é chamado, é convocado a falar das palavras dessa vida. Então, se você foi liberto do pecado, se você foi regenerado, se você serve a Deus, você deve falar sobre todas as palavras dessa vida. E você pode me perguntar agora: Diego, que palavras dessa vida você tanto diz e que aquele anjo os ordenou a dizer? Essas palavras, irmãos, são a morte e a ressurreição do nosso Senhor e todos os mandamentos e ensinamentos que Ele nos deixou. Devemos ensinar a todos, para que esses que nos ouvirem sigam a Jesus Cristo e sejam discípulos dele. Vocês lembram de Pedro, enquanto Jesus estava com eles, e a multidão está seguindo a Cristo somente por causa de pão, por causa de milagres, por causa daquilo que ele poderia oferecer momentaneamente, e Jesus manda-os procurar os seus caminhos. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta a eles: e vocês, não vão embora também? O que Pedro responde? Para onde iremos, Senhor?
Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. A Ele seguimos, irmãos, a Ele nós servimos e obedecemos em todas as coisas. Mas para obedecê-lo é preciso coragem. Mas para obedecê-lo custarão coisas em nossas vidas. Nós vemos que aqueles homens foram libertos da prisão e o anjo os ordena a falar das palavras dessa vida. Agora percebam vocês, eu não sei se você consegue imaginar um pouco aí, mas eu quando estava escrevendo esse texto, eu peguei e fiquei pensando assim, Senhor, os caras tinham acabado de serem presos porque estavam falando de Ti. Os caras tinham acabado de serem colocados com os piores bandidos e o próximo passo depois daquilo seria a morte de fato. Agora vem um anjo, um milagre, liberta os caras e manda eles voltarem lá para falar a respeito de Ti. Espera aí, eu me colocando no lugar daqueles homens, o que faria? Qual seria a tua ação, qual seria a tua atitude, quando o anjo lhes olhasse para vocês assim, ó, eu libertei vocês, vocês estão livres, mas tem uma coisa que vocês precisam fazer, voltar lá onde prenderam vocês, e continuar falando as mesmas palavras que vocês estavam dizendo. O que você faria? Qual seria a tua atitude? Será que somos corajosos o suficiente para continuar obedecendo a Deus? Ou medrosos o suficientes para amar a nossa vida mais do que qualquer coisa? Sabe o que aqueles homens fizeram? Versículo 25 diz assim, ó, nesse momento, que era onde eles estavam reunidos, já com o Sinédrio, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam, estão no templo ensinando o povo. Ensinando o povo. E então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles foram corajosos. Eles obedeceram a Deus. Agora, aqueles líderes judeus estavam de certo modo encurralados, porque todas as suas crenças, todo o seu modo de adoração a Deus estava em xeque naquele momento. E agora lá no centro nevrálgico da religião judaica, lá no templo, onde era território daqueles líderes religiosos, era território dos saduceus, era território do sumo sacerdote, os 12 discípulos, os 12 apóstolos estão não apenas presentes caminhando em meio ao povo, não estão somente ali, mas eles estão ali e estavam ensinando aquelas pessoas a respeito da doutrina de Jesus Cristo, falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ensinando a eles tudo aquilo que Jesus Cristo os tinha deixado. Irmãos, todas as evidências como curas, as pessoas seguindo aqueles apóstolos, elas se convertendo a Cristo, tudo que os discípulos falavam a respeito de Cristo, estava anulando as falsas doutrinas daquele sacerdote, daqueles líderes religiosos. Agora, eles foram ousados e corajosos. E essa ousadia e coragem que eles pediram a Deus, não sei se você lembra, no capítulo 4, eles pediram junto com os seus irmãos, quando Pedro e João foram presos, na primeira vez, vocês lembram? Nós pregamos sobre isso aqui. Pedro e João agora são soltos, mas primeiro eles expressamente os disseram para não falar sobre Jesus. Qual foi a primeira coisa que Pedro e João fizeram ao saírem da prisão?
foram se encontrar com seus irmãos, e lá, ao contarem aquela história de tudo que havia passado com eles, de todas as ameaças, de todos os problemas possíveis que ocorreria se eles continuassem falando de Jesus Cristo, agora se transforma em oração. Os irmãos, eles não estão pensando naquilo que poderia acontecer com eles se eles continuassem pregando o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, a oração deles é para que eles tivessem coragem, para que eles tivessem ousadia e intrepidez para continuar falando a respeito de Jesus Cristo. As suas próprias vidas não estavam mais importando, o seu ego não importava, o seu querer, as suas vontades não importava mais, o que importava era obedecer a Deus e somente a Ele. Não importava mais nada para eles, e eles oram pedindo coragem, eles oram pedindo: Senhor, ajuda-nos a pregar o Teu Evangelho, ajuda-nos a expandir o Teu reino, independente do que venha acontecer conosco. Será que nós temos feito essa oração? Será que nós temos tido esse entendimento de que o reino de Jesus irá avançar e nós fazemos parte dele, e por isso precisamos ter coragem, ousadia, intrepidez, vontade de falar de Jesus? Será que temos orado assim? Ou temos orado: Senhor, me livra do mal, Senhor, me ajuda a poder pelo menos pregar para 1 ou 2, tá bom já, pelo menos 1 ou 2 já está bom, mas será que nós temos tido nosso coração nisso? As nossas vidas entregues a Deus, prostradas diante de Deus, independente do que possa ocorrer conosco? Irmãos, aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, eles não estavam mais temendo a morte, eles não estavam temendo as afrontas, o que lhes importava era obedecer única e exclusivamente a Deus. Como tem sido a tua vida de obediência a Deus? Como tem sido a nossa vida de obediência a Deus? Será que nós temos obedecido em partes a Ele? Ou temos deixado todo o nosso coração aos pés da cruz para que Ele então cuide e esquadrinhe as nossas vidas? Para que Ele mude as nossas vontades pecaminosas, para que Ele mude as nossas ações erradas e contrárias à Sua palavra. Qual tem sido o nosso tipo de obediência a Deus? Somente naquilo que nos convém? Ou a nossa vida toda tem sido entregue e colocada diante de Deus em obediência e em temor? Como tem sido? Aqueles homens, os 12 apóstolos, foram interrogados pelo Sinédrio. O sumo sacerdote os interroga dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? E no entanto vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. O Sinédrio, irmãos, era composto por 70 anciãos, 70 tipos de conselheiros, e mais o sumo sacerdote. Eram 71 homens cultos, estudados, ditos adoradores de Deus, aqueles que eram os guardiões dos mandamentos de Deus e das suas promessas, aqueles que deveriam ensinar o povo a verdadeira adoração, a adorar a Deus genuinamente. Mas esses homens, pelo contrário, estão instigados pela vaidade, pela soberba e pela inveja. Esses homens que não reconheceram Cristo, antes o viram realizando milagres, ou o viram morrendo, e provavelmente também têm a certeza de que ele havia ressuscitado, mas não queriam falar, porque acabaria então o reinado deles. Não o aceitaram como Salvador das suas vidas, não quiseram ouvir e muito menos obedecer a Ele, e agora estão questionando aqueles discípulos de Jesus, sobre a doutrina que eles estavam espalhando na cidade.
Esses homens, meus irmãos, esse sinédrio, além de invejosos, são também hipócritas, pois eles querem se desviar da acusação de que Pedro, quando sempre que falava perante eles, os acusava. Eles diziam: nós não matamos esse homem. A hipocrisia era tanta, que eles parece que se faziam de esquecidos, parece que sumiu da mente deles o que eles haviam feito, quando eles estavam incitando o povo para que Roma crucificasse Jesus, e eles junto ao povo diziam: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Irmãos, nós precisamos parar para pensar aqui em qual posição nós estamos nessa noite. Será que nós somos discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, que confronta e luta contra o pecado, desobedecendo, se for preciso, ordens meramente humanas, que nos fazem pecar contra Deus, nos colocando fortes, pedindo a Deus força, coragem, intrepidez para anunciar o Evangelho com graça e verdade, como os apóstolos estavam naquele momento? Ou nós estamos nos posicionando como esses líderes religiosos, como esses mestres da lei, que cheios de perversidade em seus corações, querem aniquilar o Deus verdadeiro, querem acabar com Jesus Cristo, para seguirem ainda a sombra que eles projetaram de um Deus criado nas suas mentes e nos seus corações para seus próprios desejos, para o seu próprio ego. Será que nós temos projetado esse Jesus falso em nossas vidas, em nossos corações, buscando os nossos interesses e obedecendo a Deus somente naquilo que é cômodo a nós? No lugar de qual desses nós estamos? Qual tem sido a nossa vida perante Deus? Como líderes hipócritas religiosos que obedecem da sua maneira, ou servos do Deus vivo, discípulos de Jesus, que entregam a sua vida totalmente a Ele e obedecem em todas as coisas? Aqueles homens obedeceram, e Pedro se levanta, junto com os apóstolos, e responde àqueles homens, dizendo no versículo 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E preste atenção, e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Aqueles discípulos de Jesus, os apóstolos, desobedeceram às autoridades ali estabelecidas. Aquelas autoridades que queriam obrigar abusivamente eles a não falar de Jesus Cristo, a acabar com aquela doutrina que eles estavam proclamando na cidade. Mas o que os nossos irmãos fizeram nesse momento foi declarar a todos que Deus estava acima de qualquer autoridade. O que os nossos irmãos fizeram ali foi dizer-lhes que eles desobedeceriam às ordens deles, para obedecer a Deus e continuar proclamando Cristo Jesus, esse morto e ressurreto. Irmãos, aqueles homens, ao responderem isso, provavelmente eles decretaram as suas sentenças de morte terrena. Agora, igreja, o custo de ser um verdadeiro cristão, que ama a Deus, que luta contra o pecado, que é testemunha de Jesus e está disposto a obedecê-lo em todas as coisas, é suportar as consequências disso.
Obediência custa, meus amados, custa. Obedecer custa a nossa vida. Obedecer custa, pois temos que renunciar muitas coisas em nossas vidas. A obediência custa, pois para obedecer nós precisamos abandonar as nossas vontades, os nossos prazeres. A obediência mata a nossa carne. A obediência aniquila os nossos achismos. A obediência a Deus destrói os ídolos que habitam em nossos corações, e ídolos esses que não são o verdadeiro Jesus. Mas a obediência também vivifica o nosso espírito e nos torna a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo, irmãos, foi em todas as coisas obediente ao Deus Pai, inclusive ao ponto de morrer por você e por mim. Ele foi obediente, e é por isso que você está sentado nessa cadeira hoje. Ele foi obediente, e é por isso que você vai morar no céu junto comigo. Ele foi obediente, e é por isso que, ainda que soframos por causa do Evangelho, será tão maravilhoso, porque no céu de glória será maravilhoso. Será maravilhoso, irmãos. Sabe, pessoas que muitas vezes negam a Cristo, que escolhem as suas vontades e os seus prazeres terrenos, acham nessa terra a sua vida mais prazerosa, negam a Cristo por suas vaidades e sei lá, egoísmos, invejas, buscando seus deleites próprios, se afastam cada vez mais de uma eternidade plena e maravilhosa. Mas nós vimos aqui no final desse texto que o Espírito Santo é dado somente àqueles que obedecem. Se nós somos redimidos por Jesus Cristo, fomos lavados dos nossos pecados, e pela ressurreição de Jesus fomos salvos, nós precisamos obedecê-lo, nós temos que corresponder a esse imenso amor, custe o que custar. Enquanto nós caminharmos desobedientes, sem arrependimento, estaremos como aqueles líderes religiosos, achando que adoram a um Deus verdadeiro, mas no fim eles adoram um Deus criado pelo ego deles, pela vaidade, pela vontade própria, um Jesus de mentira, criado pela idolatria dos nossos corações. Precisamos obedecer a Deus em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Eu posso citar todas as áreas aqui, mas você já sabe onde você deve obedecer. Você já sabe onde você deve mudar de atitude. Você já sabe onde você precisa pedir perdão. Você já sabe onde você precisa se arrepender e não ter remorsos. Ter remorsos não é arrependimento genuíno e não muda a tua vida. Se arrependa e creia no Evangelho. Obedeça a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento que há na tua mente, no teu coração. Se arrependa e obedeça a Jesus. Porque ainda há esperança, irmãos. Ainda há as boas novas de salvação e redenção apresentadas a nós todos os dias. Ainda há tempo de nos arrependermos e voltarmos a Deus. Ainda há tempo de amá-lo e obedecê-lo verdadeiramente. Ainda há tempo. Volte a Jesus. Lembra-te de onde você caiu e volte. Arrepende-te e viva uma vida de obediência ao Pai. Eu quero que você baixe sua cabeça nesse momento, por favor.
Ah, Senhor, não somos nada sem Ti. Nossa vida passageira sem a Tua presença é tão miserável, é tão deprimente, é tão terrível. Por isso, ajuda-nos a Te obedecer, Pai. Ajuda-nos a nos entregarmos a Ti de todo o coração. Em verdade, compreendendo que o Senhor é Rei das nossas vidas, que nós Te temos sim como Salvador, que salva as nossas vidas da morte, do pecado, mas também és o nosso Senhor, ao qual devemos obedecer e cumprir aquilo que o Senhor nos ordena, e falar também ao Teu respeito, sendo Tuas testemunhas nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos nessa noite, e a voltarmos a Ti. Voltarmos a Ti ao ponto de Te amar sobre todas as coisas, e obedecer-Te, independente do que custe. Eu vou ler agora Isaías 55, eu gostaria que você meditasse junto comigo, a respeito dessa palavra, a qual Deus fala conosco nessa noite. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. E eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o seu Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar a semente ao semeador, e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu designei. Vocês sairão com alegria e em paz, serão guiados, e os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, mas isso será para a glória do Senhor. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca, nunca se apagará.